Olá, seja muito bem-vindo a este curso de análise técnica que a MSX oferece para você. Agora, por que estudar análise técnica? A análise técnica é um estudo estatístico do que aconteceu para podermos prever o que pode acontecer no futuro, próximo ou um pouco mais longo. E aí, nós utilizamos os critérios da análise técnica clássica para então tentar prever os próximos movimentos. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma muito simples e muito prática, como que eu olho os gráficos. Vamos lá? Vamos começar pelo nosso velho e bom IBOV. Olha, o gráfico que você está vendo aí na tela, ele é do período diário. O que que é isso? Cada bloco, cada negociação, nós chamamos de candle. E ele dura um dia. Por que que eu sei que ele dura um dia? Porque aqui ao fundo do gráfico tem uma marca d'água, está escrito 1D. Isso quer dizer que ele começa no dia e termina no mesmo dia. Começa no início do pregão e encerra no final do pregão. Se eu simplesmente digitar o número 5, você vai reparar que vai abrir um menu dos gráficos que existe com o número 5. 5 minutos, 5 pontos, 5 trades. Mas aqui, para esse curso, nós vamos nos atentar ao gráfico temporal. O que que é isso? Cada bloco ou cada candle, ele tem uma durabilidade igual para todos. Todos aqui, por exemplo, se eu colocar num gráfico de 5 minutos, eu vou dar um OK, aí ele mudou cada bloco aqui para 5 minutos, ou seja, a cada 5 minutos é criado um novo bloco. Então, esta marca d'água serve para você saber qual o ativo que você está negociando e qual o tempo gráfico, qual o tipo de gráfico que você está olhando. Por exemplo, se eu quiser apenas olhar o gráfico de Petro, eu vou simplesmente digitar PETR4 e você vai perceber que vai aparecer um menu aqui com todas as opções de gráficos que envolvem o nome Petro. Eu vou selecionar o primeiro ativo, Petro 4, e dar um OK. Aí ele vai mudar o meu gráfico para gráfico de Petro, onde cada bloco aqui tem a durabilidade de 5 minutos. Né? Se eu mudar para 15, você vai perceber que aqui no menu vai aparecer o 15 minutos. Eu clico sobre ele, dou um OK. Agora cada bloco tem a durabilidade de 15 minutos. Eu utilizo gráficos menores que o período diário para operações intraday, as famosas operações day trade. E eu utilizo um gráfico diário, gráfico D, ou maior para operações do tipo swing trade. Operações que começam hoje, duram 2 dias, 3 dias, um mês, um ano. Ok? Se eu digitar a letra S, vai aparecer ali a semana. Ok? É uma forma muito simples, né? Eu peço licença, né, e atenção para aquelas pessoas que já têm experiência, que já operam o mercado, já conhecem análise técnica, porque esse curso vai começar de uma forma assim bem simples e nós vamos dificultando os critérios da análise técnica a cada aula que nós formos falando, ok? Uma coisa que eu quero te chamar muita atenção é que aqui no gráfico você pode parametrizar o gráfico da forma como você queira. Por exemplo, ó, aqui no meu teclado agora, eu estou clicando na tecla mais. E quando eu clico na tecla mais no meu teclado, você percebe que eu estou aumentando o zoom do meu gráfico, né? E quando eu tenho um zoom muito grande, eu tenho um olhar mais próximo daquilo que aconteceu naquele candle, naquele pregão em específico. E quando eu clico no botão menos do meu teclado, você percebe que o zoom vai diminuindo, né? Vai aumentando o tamanho do seu gráfico, e aí você vai tendo um cenário mais macro daquilo que possa estar acontecendo no seu gráfico. Tá ok? Eu quero te chamar a atenção que um bloco, por exemplo, um pregão, né? Ele tem uma máxima, ele tem uma mínima, uma abertura e um fechamento. Todo pregão,
todo tipo de gráfico, seja gráfico de minutos, seja gráfico diário, ele tem um valor de abertura no início do pregão, um valor de fechamento no final do pregão, um valor de máxima, que ele pode atingir antes de encerrar esse pregão, e um valor de mínima. Então, todo candle tem isso. A abertura, fechamento, máxima e mínima. A diferença entre o fechamento e a abertura, nós chamamos de corpo do candle, ok? A máxima é aquele pavio, também chamado de sombra superior. É aquela cotação acima do fechamento, que ele ficou algum tempo durante o pregão, mas acabou fechando ali um pouco abaixo daquela região de máxima. E a mínima cotação do candle é aquele pavio inferior ao bloco, que após a abertura, né, ou o fechamento, depende se ele fechou na ponta positiva ou na ponta negativa, que ele trabalhou ali antes de ter fechado. Então você já percebe que um candle positivo, um pregão positivo, o fechamento, ele é acima da cotação atual. E um pregão negativo, com cotação negativa, ou um candle com cotação negativa, ele tem que o fechamento é menor que o valor da abertura, ok? O que muda é isso. Propositadamente, eu coloquei aqui uma regra de coloração para mostrar uma tendência do preço em função de um conjunto de candles ou outros critérios operacionais, mas que é um assunto que nós iremos falar nas próximas aulas. Olha, nós vamos falar sobre um padrão de candle, né? O que quer dizer um padrão tipo martelo, um padrão tipo engolfo, um padrão tipo arame? Eu vou falar para vocês o que os critérios da análise técnica nos traz sobre isso. Eu vou falar sobre uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa. Eu vou falar para vocês regiões de suporte, regiões de resistência, amplitudes em função da movimentação de Fibonacci, as amplitudes de Fibonacci, as retrações de Fibonacci, e vou falar também sobre o uso de alguns indicadores gráficos que nos auxiliam na tomada de decisões. Ok? Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando nesse curso de análise técnica oferecido pela MSX. E na próxima aula, eu quero trazer para vocês o que é um padrão de candles. Ok? Até a próxima aula.